Oi, meus amores, tudo bom? Vim aqui conversar com você sobre uma coisa muito importante. Ai, prof, mas tudo é importante? Ah, sim, com certeza. Tudo é muito importante que a gente aprende, né? Então, vocês têm razão, tudo é importante. Essa também é tão importante quanto as outras coisas que já são importantes. Mas vamos lá. Dia 19 de abril, a gente comemora o Dia do Índio. Índio? Se eu der uma folhinha em branco para vocês e pedir, vocês vão desenhar um índio para mim, tá bom? Desenhei um índio. Mas, olha aqui, ó. Desenhei um índio. Como a gente imagina que é o índio, né? Assim, tudo igual. E eles não são todos iguais? Não, não são todos iguais. Ai, prof, pois é. A gente aprende e aprende cada vez mais. Eu também aprendo cada vez mais junto com vocês. Eles não são todos iguais. Por quê? Porque eles têm culturas diferentes, existem várias tribos. Então, eu dizer que um índio se pinta de uma mesma maneira não está correto. Até porque eles se pintam muito diferentes. Vou mostrar para vocês aqui uma, só para a gente ter uma ideia. Olha aqui, ó. São todos índios de tribos diferentes, onde usam acessórios, não é acessórios a palavra, mas eles usam enfeites diferentes, né? Mas e qual é que é? Por que se comemora o Dia do Índio no dia 19 de abril? Bom, vou contar para vocês um pouquinho da história do índio. Antes, muito tempo, antes de 1500 e desde muito tempo, o Brasil era assim, não tinha nada. Mas eu vi uma coisinha lá no meio, prof. Isso aqui. É verdade. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma tribo. Tribo é quando a gente tem oca, que é a casa do índio, ou as malocas, que daí são maiores, que nem que são feitas de palha, de barro. Tem várias maneiras de fazer. Cada tribo daí construía a sua casa, a sua oca da sua maneira, e eles se reuniam em tribos no meio das florestas. É mesmo? E como é que eles viviam? Bom, eles viviam em harmonia. Aqui tem uma tribo onde tem as suas moradias, né? Eles viviam muito bem. E o que eles comiam? Não tinha nada do que tem hoje. Eles sempre se alimentaram com tudo que a natureza deu. Tudo que a natureza fazia e tudo que a natureza proporcionava, eles usavam. Então, eles caçavam, daí comiam a carne, e da caça, com a pele dos animais, faziam suas roupas. Eles pescavam, comiam os peixes, eles plantavam, pegavam as raízes e iam multiplicando as raízes, mandioca, entre outras tantas, que essa aqui me vem na memória agora, comiam. Então, eles plantavam, da mandioca ralavam, faziam farinha, que hoje a gente pode dizer que é tapioca, né? E eles viviam assim. Tudo que eles tinham vinha da natureza, tudo, não tinha nada pronto, assim. Pensei, eu quero uma caneta nova, vou lá comprar. Não existia nada disso. Era eles no meio do mato. E como eu disse, não era uma tribo, eram muitas tribos diferentes, com muitas maneiras de viver diferentes, com hábitos diferentes, mas eles tinham muito respeito, e tem até hoje, pela natureza. Tinham o curandeiro deles, né? Tinham toda uma hierarquia que é dentro da tribo deles. Inclusive, a professora Laura me contou a história das penas, que assim, não era qualquer um que podia usar pena, e dependendo o pássaro do qual eles pegavam a pena, não podia usar. De repente, eu era mais nova, não podia usar a pena da arara, por exemplo. A pena da arara, numa tribo, ela era somente usada pelos mais velhos, né? E dentro de alguns rituais deles. Então, era bem diferente. Então, aqui a gente tem, vários tipos de pintura, tipos de vestimentas. Os rituais, eles tinham as fogueiras deles, eles faziam os ritos deles, né? Até que em 1500,
Os portugueses vieram para cá e pá! Dizem que descobriram o Brasil. Não descobriram, né? Nós já tínhamos os habitantes aqui que eram os índios, eles simplesmente tomaram conta do Brasil. E o que eles fizeram com os índios? Bom, dava trabalho os índios, né? Eles escravizaram, fizeram os índios trabalhar para eles de graça. Os índios, existem muitas línguas, muitas mesmo, que se fala entre os índios. E eles ensinaram a língua portuguesa, fazendo com que esquecessem, tipo a língua tupi. Eles catequizaram, o que é catequizar, prof? Bom, eles pegaram a igreja, a religião deles, que era a religião católica, e catequizaram os índios, que eles tinham que ter somente aqueles rituais da igreja e não mais os deles. Então, eles tiraram muita coisa dos índios, né? E foram perdendo. E, pra gente ter uma ideia, aqui, ó, são todas as tribos que existem no Brasil. Ó, em cada cor, aqui no Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, tem os Caipong. E aí tem outras tribos espalhadas por todo o Brasil. E o que acontece? Como os homens tomaram conta, né, das terras, eles foram ficando sem terra. Ainda existem algumas tribos, mas bem longe da gente, onde vive do jeito que viviam antigamente. Mas alguns estudaram, eles moram em lugares em que foram dando para eles, imagina, eles eram dono da terra e tiraram deles e depois ainda dizem que eles estão pedindo, né, que estão cobrando. Então eles foram dando, só que muitos desses lugares não têm saneamento básico, que é água encanada, esgoto encanado, não tem muitas coisas que a gente tem, né? Então, se a gente passar lá no centro, a gente vai ver as índias com os índiozinhos fazendo os seus cestos, vendendo coisas. Por quê? Porque eles não tiveram oportunidade de estudar, muitos deles, né? Foram tiradas as coisas dele, então não tinham nem de quem eles herdar, não tinha nem exemplo para eles poderem ir indo adiante, então eles ficaram marginalizados na nossa sociedade. Muitas pessoas olham para eles e dizem, chamam eles de algumas coisas que não são legais, só que a gente tem que olhar para a história deles e saber de onde eles vieram. Aqui, ó, são crianças que hoje vivem como a gente, assim, né? Só que de uma maneira bem precária, até, muitos, na maioria. E aqui a prof trouxe umas fotos de eles se vestindo e lutando por seus direitos no Brasil. Então, é um povo que foi tirado tudo e que tem o seu dia para comemorar e que a gente tem que respeitar e que a gente tem que estudar e que a gente tem que conhecer sobre tudo dos índios, porque eles merecem muito o nosso respeito. Tá bom, meus amores? Eu tentei, assim, esclarecer da melhor maneira possível para que a gente não fique achando que índiozinho é isso aqui. Não é. Não são todos iguais, não são todos agem da mesma maneira, eles têm hábitos diferentes, culturas diferentes, ritos diferentes. Então, é muito importante a gente conhecer. E mesmo vocês pequenininhos, hoje a gente vai tirar isso da cabeça, né? Índio é assim. A própria prof, né, sempre faz o desenho assim. Eu não vou mais fazer, porque eu acabo me dando conta de que eu mesma, né, acabo criando uma figura que não é real, que representa todos. Existem muitos diferentes. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e aí vocês vão ver a tarefinha que tem para fazer, tá bom? Um beijo para vocês.